uma faxineira de 65 anos, foi vítima de um ataque covarde. O que a agressora não sabia é que tudo estava sendo filmado. Aos 65 anos, Maria vive em São Paulo, em um bairro simples, longe do centro agitado da cidade. Viúva há mais de 3 décadas, Maria criou seus 2 filhos sozinha, trabalhando como faxineira para garantir que eles tivessem o futuro que ela mesma nunca pôde ter. Sua rotina começa cedo, antes do amanhecer. Todos os dias, Maria se levanta, prepara uma xícara de café e organiza a marmita que levará para o trabalho. A vida dela é repleta de sacrifícios, mas Maria não reclama. Ela nunca reclama. Enquanto coloca sua marmita na sacola, Maria olha para a foto dos filhos na estante. Ela sempre faz isso. Sua filha, agora professora, e seu filho, bancário, são seu maior orgulho. Ela sorri, mesmo que ninguém esteja ali para ver. Cada noite mal dormida, cada final de mês apertado, tudo valeu a pena. Maria se veste com suas roupas simples de trabalho. Pega o ônibus como faz todos os dias. Ela olha pela janela, o rosto refletido no vidro, acompanhando a cidade que desperta. O ônibus passa por avenidas que ela conhece de cor, mas Maria sempre parece imersa em pensamentos. Ela pensa nos filhos, nas contas que precisa pagar e no trabalho que a espera no shopping. Ao chegar ao shopping, Maria cumprimenta os colegas discretamente. Todos a conhecem, mas ela prefere o silêncio. Seu trabalho é limpar os corredores, os banheiros, manter tudo em ordem para que outros possam passar por ali sem sequer notar sua presença. Maria, de certa forma, já se acostumou a ser invisível. Não há glamour em seu trabalho, mas há dignidade, e isso é o suficiente para ela. Enquanto caminha pelos corredores brilhantes do shopping, Maria lembra dos tempos em que seus filhos eram pequenos. Ela trabalhava dobrado para garantir que eles pudessem estudar. Com as mãos calejadas e o corpo cansado, Maria nunca deixou de lutar por eles. E agora, vê-los realizados, com suas próprias carreiras, é o que lhe dá forças para continuar. Maria não pensa muito em si mesma. Aos 65 anos, poderia estar aposentada, mas a vida nunca foi fácil para ela. As contas sempre chegam antes do dinheiro, e por isso, o trabalho no shopping ainda é necessário. Mesmo assim, ela encara cada dia como mais uma batalha vencida. Cada cliente que passa pelos corredores brilhantes do shopping não sabe, mas Maria é parte essencial daquele lugar. Ela mantém tudo limpo e organizado, e sua destreza faz com que tudo pareça simples. Maria entra no banheiro feminino para iniciar sua limpeza. Ela começa como sempre, em silêncio, colocando seus produtos em ordem e limpando cada canto com a mesma dedicação de sempre. Para ela, cada detalhe lhe importa. A rotina, embora cansativa, é o que ela conhece e o que a mantém em movimento. Não é fácil, mas Maria é forte. Ela tem sido forte a vida toda. Por mais que os dias sejam longos, Maria sempre encontra um momento para lembrar dos filhos. Ela sente orgulho de onde eles chegaram. A filha, que ensina tantas crianças todos os dias, e o filho, que trabalha em um banco, lidando com números e responsabilidades que Maria nem sempre entende. Mas isso não importa. Eles estão bem. E isso é tudo o que ela sempre quis. Hoje, como todos os outros dias, Maria trabalha sozinha, silenciosa, enquanto o shopping começa a encher de clientes. Para eles, ela é apenas mais uma funcionária, sempre educada, sempre atenciosa, mas invisível para a maioria. Ela sabe disso e tudo bem. Esse é o papel que ela aprendeu a desempenhar. Maria nunca buscou reconhecimento. Para ela, o silêncio é parte do trabalho, parte da vida. Seus colegas de trabalho a respeitam. Eles sabem que Maria está ali há muito tempo. Ela é um exemplo de dedicação, sempre pronta para ajudar, sempre com um sorriso. Mas o sorriso de Maria também esconde o cansaço. Um cansaço de quem trabalhou a vida toda sem parar, de quem nunca tirou um tempo para si. Ela já não é jovem. As pernas doem, as costas reclamam, mas Maria continua. Porque é assim que ela aprendeu. Hoje, como sempre, Maria varre, esfrega e organiza os banheiros antes que o movimento se intensifique. Ela termina cada tarefa com precisão, como se fosse uma coreografia que ela repete há anos. A cada movimento, sua mente volta para o que realmente importa.
os filhos, suas realizações, o futuro deles. Mas Maria não pensa no próprio futuro. Não mais. Seu foco sempre foi garantir que os filhos pudessem ter o que ela não teve. Mas há uma melancolia no olhar de Maria. Talvez um dia ela tenha tido sonhos próprios, desejos que ficaram esquecidos entre uma tarefa e outra, entre o cansaço e o tempo que passou rápido demais. Agora, aos 65 anos, Maria só quer paz. Ela não fala isso para ninguém, mas deseja um dia parar de lutar tanto, parar de sacrificar suas forças para sustentar uma rotina que nunca termina. Seus filhos a incentivam a descansar, a pedir aposentadoria, mas Maria sabe que ainda precisa continuar. Ela sempre precisou continuar, não importa o quão difícil fosse. E por mais que a idade pese, por mais que o corpo reclame, Maria se levanta todas as manhãs, veste sua roupa simples e enfrenta mais um dia. Porque ela sabe que essa é a vida que ela escolheu e, apesar de tudo, sente orgulho de ter conseguido, de ter formado 2 filhos, de ter dado uma profissão a eles. Agora ela começa mais um dia de trabalho no banheiro do shopping. Para Maria, é apenas mais um dia como tantos outros. Ela nunca imaginaria que naquele banheiro algo aconteceria, algo que mudaria tudo. Maria já estava no banheiro feminino do shopping, terminando de limpar o chão, como fazia todos os dias. Era uma rotina que ela conhecia bem, mas nunca deixava de ser cansativa. Ela sempre mantinha um sorriso discreto no rosto, mesmo quando estava exausta. Enquanto limpava, uma cliente entrou apressada, sem prestar atenção ao aviso de "em manutenção" que estava na porta. A mulher, por volta dos 48 anos, tinha uma postura altiva, o rosto fechado em uma expressão de descontentamento. Ela era o tipo de pessoa que estava acostumada a ter as coisas do jeito que queria. Servidora pública aposentada de alto escalão, ela não costumava lidar bem com qualquer tipo de espera ou contratempo. E naquele momento, a presença de Maria no banheiro parecia ser um grande incômodo para ela. Maria, sem perder a compostura, sorriu educadamente e pediu desculpas. "Estou quase terminando, senhora. Só mais um minutinho e o banheiro estará pronto para uso." A resposta foi imediata. A mulher bufou, impaciente, olhando para Maria como se ela fosse um obstáculo em seu caminho. "Isso aqui é um absurdo", disse a mulher, com a voz carregada de irritação. "Como você ainda está limpando o banheiro em 1 hora dessas? Não tem ninguém para organizar isso?" Maria, mantendo a calma, respondeu novamente: "Me desculpe, senhora, estou quase acabando", mas suas palavras foram ignoradas. A mulher, visivelmente irritada, continuou a reclamar: "É sempre a mesma coisa. Vocês, funcionários, nunca fazem o trabalho direito, sempre incompetentes." Nesse momento, algo inesperado aconteceu. Dentro de uma das cabines do banheiro, uma jovem estudante de direito, chamada Letícia, estava terminando de se arrumar quando ouviu a discussão começar. Letícia já estava no banheiro há alguns minutos e, ao perceber a crescente tensão entre a cliente e a faxineira, olhou pela fresta da porta. Ela viu a cliente gesticulando de forma agressiva e rapidamente começou a gravar o que estava acontecendo com o celular, quase instintivamente. A jovem sabia que algo estava errado e suas aulas de direito a haviam ensinado a importância de registrar situações como aquela. Ela ajustou o ângulo do celular pela fresta da porta, filmando discretamente enquanto assistia, em choque, ao que se desenrolava diante de seus olhos. De repente, a situação saiu do controle. A mulher, incapaz de controlar a raiva, empurrou Maria com força contra a parede. O impacto fez com que Maria perdesse o equilíbrio. Ela caiu sobre os joelhos e o balde de água que estava ao seu lado tombou, espalhando o líquido e os produtos de limpeza pelo chão. Maria tentou se apoiar na parede para não cair completamente, mas a dor nas costas foi imediata. O golpe foi duro e ela sentiu o corpo tremer com o choque. A agressora, no entanto, não mostrou qualquer sinal de arrependimento. Ela olhou para Maria com desdém. "É isso que acontece quando vocês não fazem o trabalho como deveriam", disse ela, em um tom frio e distante, como se a violência que acabou de cometer fosse algo banal. Depois de pronunciar essas palavras cruéis, a mulher virou as costas e saiu do banheiro, sem se preocupar em olhar para trás.
Letícia, ainda dentro da cabine, ficou em estado de choque por alguns segundos. Ela sabia que não podia deixar aquilo acontecer sem fazer nada. Abriu a porta da cabine e correu até Maria, que ainda estava no chão, lutando para se recompor. "Você está bem?" perguntou Letícia, preocupada. Maria, mesmo machucada, tentou sorrir. "Estou bem", disse ela, a voz tremendo levemente. "Foi só um susto." Mas Letícia sabia que aquilo não era apenas um susto. O que acabou de acontecer era uma agressão e não poderia ser ignorado. "Eu vi tudo, gravei tudo", disse Letícia, mostrando o celular. Maria olhou para a tela e por um instante não soube o que dizer. Ela estava tão acostumada a ser tratada como invisível, tão acostumada a engolir humilhações, que nunca pensou em buscar justiça para si mesma. Letícia, com um ar determinado, ajudou Maria a se levantar. "Vamos à segurança. Eles precisam ver isso." Maria, ainda hesitante, assentiu. Sentia dor, tanto física quanto emocional, mas naquele momento estava grata por não estar sozinha. A estudante a apoiou enquanto caminhavam até a equipe de segurança do shopping. Maria tentou manter a postura como sempre fazia, mas o cansaço e a humilhação a acompanhavam a cada passo. Ao chegar na sala de segurança, Letícia explicou rapidamente o que havia acontecido. Os seguranças estavam prestes a questionar Maria quando Letícia mostrou o vídeo que havia gravado. O silêncio caiu sobre a sala. As imagens eram claras. A mulher de 48 anos, arrogante e desprezível, empurrando violentamente uma senhora que só estava fazendo seu trabalho. A raiva nos rostos dos seguranças era visível. "Isso é inadmissível", disse um deles, enquanto organizavam uma equipe para localizar a agressora. Não demorou muito para que a cliente fosse encontrada. Ela ainda estava passeando pelo shopping, carregando sacolas de compras, como se nada tivesse acontecido. Quando os seguranças se aproximaram e a informaram sobre a ocorrência, a mulher tentou se justificar. "Foi um mal-entendido", disse ela, com um sorriso forçado. "Ela estava me atrapalhando, nada demais." Mas o vídeo gravado por Letícia dizia o contrário. Maria, ainda em choque, observava a cena em silêncio. Por dentro, uma mistura de sentimentos a invadia. Ela não estava acostumada a esse tipo de situação, a ter outras pessoas lutando por ela. Sempre fora ela quem lutava pelos outros, pelos filhos, pela família. Agora, pela primeira vez, alguém estava ao seu lado, garantindo que a justiça fosse feita. Enquanto os seguranças tentavam conversar com a cliente agressora para que ela prestasse esclarecimentos, Letícia se aproximou de Maria. "Você não está sozinha", disse ela com firmeza. "Isso não vai passar impune. Eu vou garantir que ela pague pelo que fez." Maria olhou para a jovem e, por um momento, sentiu um alívio. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que alguém estava disposto a lutar por ela. Quando os seguranças informaram a agressora de que ela deveria acompanhá-los até a sala de segurança, ela os olhou com um misto de surpresa e desprezo. "Mas o que está acontecendo?", perguntou ela com um tom frio e calculado. "Aonde vocês querem chegar? Isso é ridículo." Os seguranças, firmes, pediram para que ela cooperasse, explicando que haviam recebido uma denúncia de agressão. A mulher imediatamente levantou a voz. "Agressão? Vocês só podem estar de brincadeira. Eu sou Cristina Neves e não tenho tempo para esse tipo de coisa. Eu já trabalhei muito tempo no serviço público para ser tratada assim por seguranças de shopping." Cristina, agora identificada, era uma servidora pública de alto escalão aposentada, acostumada a ser tratada com privilégios e respeito por onde passava. Ela lançou um olhar severo para os seguranças, como se não acreditasse que estavam realmente ali, tentando repreendê-la. "Eu não fiz nada de errado", continuou Cristina, sem abaixar o tom de voz. "Se aquela mulher estivesse fazendo o trabalho dela corretamente, nada disso teria acontecido. Agora vocês querem me arrastar para uma sala de segurança como se eu fosse uma criminosa? Absurdo!" Os seguranças tentaram manter a calma, mesmo diante da arrogância de Cristina. "Senhora Cristina, pedimos que nos acompanhe para esclarecer a situação. Recebemos uma denúncia de agressão com imagens que comprovam o ocorrido. Será necessário que a senhora nos acompanhe para resolver isso." Cristina mais uma vez bufou com desdém. "Imagens? Não me façam rir."
Vocês realmente acham que um vídeo gravado de qualquer jeito vai provar alguma coisa? Eu estava apenas tentando usar o banheiro e essa funcionária incompetente estava me atrapalhando. Francamente, quem deveria estar sendo chamada aqui é ela. Mesmo diante da recusa de Cristina em cooperar, os seguranças mantiveram sua postura. Sabiam que o vídeo de Letícia era prova suficiente para agir. Enquanto conduziam Cristina para a sala de segurança, ela continuava a maltratar todos ao seu redor. Vocês estão perdendo o tempo de vocês comigo, disse em tom de deboche. Deveriam estar se preocupando com gente que realmente faz algo errado por aqui, não com uma mulher como eu. Isso é um abuso. Ao chegar na sala de segurança, Cristina foi confrontada pelos seguranças e pela gerente do shopping, que já estava a par da situação. Maria e Letícia já estavam ali, aguardando a chegada dela. Assim que Cristina entrou na sala, seu olhar imediatamente encontrou o de Maria, mas não havia remorso ou culpa em seus olhos, apenas desprezo. Então é por isso que fui chamada aqui? Disse Cristina, se fazendo de desentendida e olhando para Maria com deboche. Ela só estava tentando me incomodar. Uma funcionária desorganizada, incapaz de fazer seu trabalho, e agora todo esse drama porque eu tive que ensiná-la a ser eficiente. Letícia, que estava ao lado de Maria, não conseguiu mais ficar em silêncio. Você a empurrou contra a parede. Isso não é ensinar, isso é agressão. E tudo foi gravado. Com firmeza, Letícia mostrou o vídeo aos presentes. As imagens eram claras. O empurrão violento, a queda de Maria, o tom frio e arrogante de Cristina após a agressão. Não havia mais como negar. Cristina, vendo que o vídeo de Letícia era uma prova contundente, tentou se defender de maneira ainda mais arrogante. Ah, por favor, isso foi uma simples reação. Ela estava no meu caminho. Eu não sou obrigada a ser tratada como uma cidadã comum, como se fosse qualquer pessoa andando por esse shopping. Eu mereço respeito. A gerente do shopping, que até então havia permanecido em silêncio, decidiu intervir. Senhora Cristina, não importa quem a senhora é ou foi. O que vemos aqui é claramente uma agressão a uma de nossas funcionárias e nós tomaremos as medidas adequadas. A senhora será responsabilizada por seus atos. Cristina perdeu a compostura. Vocês estão brincando comigo, não estão? Eu sou Cristina Neves. Trabalhei por 20 anos no serviço público. Eu tenho conexões. Conheço gente poderosa. Vocês realmente acreditam que uma funcionária de limpeza merece mais atenção do que eu? Isso é um ultraje. Letícia, mais uma vez, não conseguiu conter sua indignação. O que importa aqui é o que a senhora fez. Ninguém tem o direito de tratar outra pessoa assim, muito menos uma mulher como Maria, que só estava fazendo o trabalho dela. O que a senhora fez foi errado e vai ter que pagar por isso. Cristina, agora sem argumentos, se calou por alguns segundos. Ela sabia que a situação estava contra ela. Mesmo com toda a sua arrogância, não poderia ignorar a força daquelas evidências. Isso ainda não acabou, murmurou, olhando ao redor com raiva contida. Vocês vão se arrepender de tentar me humilhar assim. Enquanto Cristina era escoltada para fora da sala, Maria observava em silêncio, ainda processando tudo o que havia acontecido. Cristina havia tentado desumanizá-la, tratá-la como se ela não tivesse valor. Mas agora, pela primeira vez, Maria sentiu que não estava sozinha, que alguém havia lutado por ela e que finalmente a justiça estava começando a ser feita. Cristina continuava a se comportar como se nada tivesse acontecido. O rosto sério, carregado de soberba, não demonstrava remorso. Enquanto isso, Letícia, a jovem estudante de direito, não descansou. Ela sabia que o caso de Maria era mais do que uma simples agressão. Era um símbolo de como a prepotência e o abuso de poder ainda aconteciam no dia a dia, invisíveis para a maioria, mas devastadores para aqueles que o sofrem. Letícia fez questão de entregar o vídeo gravado às autoridades e a história começou a tomar um rumo inesperado. Nas horas que se seguiram, o vídeo viralizou nas redes sociais. As imagens de uma idosa, uma trabalhadora honesta, sendo humilhada por uma mulher influente, geraram uma onda de indignação.
Centenas de pessoas começaram a compartilhar a história, exigindo justiça. Rapidamente, o nome de Cristina Neves se espalhou e o caso ganhou uma proporção que nem ela poderia ter imaginado. Ao mesmo tempo, Maria, que sempre viveu de maneira discreta, começou a sentir o impacto do que havia acontecido. Seu telefone não parava de tocar. Colegas de trabalho, vizinhos e até desconhecidos a procuravam, oferecendo apoio. No entanto, para Maria, toda aquela atenção era desconfortável. Ela sempre esteve acostumada a passar despercebida, a ser aquela que limpa os corredores enquanto o mundo segue em frente. Agora, com seu rosto e sua história expostos para todos verem, Maria se sentia dividida. Parte dela desejava que nada disso tivesse acontecido, mas outra parte, mais profunda, sabia que talvez fosse a chance de finalmente ser reconhecida por tudo que passou. No shopping, a gerente e os colegas de Maria estavam visivelmente preocupados com a repercussão do caso. A gerente tentou acalmá-la, dizendo que o shopping tomaria todas as providências para garantir que ela fosse protegida e que a agressora seria punida. Maria, o que aconteceu com você é inadmissível, disse a gerente. Você não merece passar por isso e faremos de tudo para que a justiça seja feita. Apesar das palavras de conforto, Maria ainda sentia uma estranha sensação de vulnerabilidade. Por anos ela trabalhou ali sem ser notada e agora, de repente, todos falavam sobre ela. Letícia continuou a agir. Ela entrou em contato com um advogado conhecido da família e explicou o caso detalhadamente. O advogado, impressionado com a gravidade da situação, ofereceu-se para ajudar Maria sem cobrar nada. Ele sabia que o caso poderia se transformar em algo ainda maior e estava determinado a lutar por justiça. Para Letícia, aquilo era mais do que um simples caso de agressão. Era uma questão de princípio. Enquanto isso, Cristina Neves tentava conter os danos. Usando suas conexões, ela fez de tudo para minimizar a repercussão. Tentou apagar seu nome dos sites de notícias, acionou amigos influentes para abafar o caso e tentou desacreditar o vídeo, dizendo que tudo havia sido exagerado. Mas o estrago já estava feito. O vídeo continuava a circular e a opinião pública estava claramente a favor de Maria. Cristina, que sempre foi vista como uma mulher de prestígio, agora era alvo de críticas severas. Nas redes sociais, ela foi duramente atacada por sua atitude cruel. Enquanto a história ganhava ainda mais atenção, os filhos de Maria, que moravam em cidades diferentes, voltaram para São Paulo ao saber do ocorrido. Sua filha, professora, foi a primeira a chegar, preocupada com o impacto emocional que tudo isso poderia ter na mãe. Ela sempre soube o quanto Maria era forte, mas também sabia que sua mãe estava exausta depois de tantos anos de trabalho. Mãe, você não merece passar por isso, disse ela segurando a mão de Maria. Nós vamos lutar por você. Essa mulher não pode sair impune. O filho de Maria, que trabalhava como bancário, também chegou logo depois. Ele foi mais direto. Mãe, chega de trabalhar. Você já fez mais do que o suficiente. Nós vamos garantir que você se aposente de vez. Você merece descanso e nós estamos aqui para cuidar de você agora. Mas Maria, como sempre, hesitou. Ela passou tanto tempo cuidando dos outros que não sabia como aceitar a ideia de que agora os outros queriam cuidar dela. Mesmo com o apoio dos filhos e de Letícia, Maria ainda carregava o peso emocional do incidente. Cada vez que via o vídeo, cada vez que lembrava das palavras de Cristina, sentia uma mistura de vergonha e raiva. Não era fácil aceitar que alguém havia a tratado daquela forma, que ela havia sido humilhada diante de todos. E agora, com o mundo todo sabendo disso, Maria se sentia exposta de uma maneira que nunca havia imaginado. Enquanto isso, Cristina continuava a resistir às consequências. Ela foi chamada para prestar depoimento na delegacia e mesmo ali, diante das autoridades, sua atitude não mudou. Isso é um absurdo, ela exclamou ao delegado. Eu fui tratada como se fosse uma criminosa. Isso é um exagero, uma campanha para me desmoralizar. Essa funcionária estava fora de controle e eu apenas reagi. Vocês realmente vão levar isso adiante por causa de uma faxineira? O delegado, paciente, ouviu as alegações de Cristina,
mas as evidências eram claras. O vídeo mostrava a verdade e nenhuma tentativa de manipulação poderia mudá-la. Ele informou a Cristina que o caso seguiria adiante e que ela enfrentaria um processo por agressão. A servidora aposentada, que havia passado tantos anos acreditando estar acima das consequências, começou a perceber que talvez, desta vez, as coisas seriam diferentes. Ao mesmo tempo, Maria, ao lado de Letícia e do advogado, foi chamada para prestar seu depoimento. Com a voz trêmula, mas decidida, ela contou tudo o que havia acontecido. Não apenas os detalhes do incidente, mas também o peso emocional que aquilo havia deixado nela. Eu sempre trabalhei em silêncio, sempre fiz o que pude para cuidar da minha família, disse Maria. Nunca esperei muito das pessoas e sempre fiz o meu trabalho com orgulho. Mas o que essa mulher fez comigo foi uma humilhação que eu nunca pensei que passaria. Letícia, que estava ao lado de Maria durante todo o depoimento, percebeu o quanto aquilo era difícil para ela, mas sabia que era necessário. Sabia que para que a justiça fosse feita, Maria precisava enfrentar aquela dor de frente, mesmo que fosse difícil. Com o processo em andamento, o caso ganhou ainda mais atenção da mídia. Maria, que sempre foi discreta, agora era vista como uma figura de resistência. Uma mulher que, depois de décadas de trabalho, havia finalmente conseguido o respeito que sempre mereceu. A história dela passou a ser contada em programas de TV, em sites de notícias, e as pessoas começaram a se solidarizar com sua luta. Cristina, por outro lado, viu sua reputação desmoronar. As tentativas de usar sua influência para sair da situação falharam, e cada vez mais ela era vista como a vilã da história. Suas conexões já não podiam ajudá-la, e a ideia de que ela sairia impune estava se dissipando. Pela primeira vez, Cristina Neves se via sem saída, obrigada a enfrentar as consequências de suas ações. Enquanto o caso ganhava ainda mais atenção na mídia, jornalistas começaram a investigar mais sobre Cristina Neves. Não demorou para que vizinhos e funcionários do condomínio de luxo onde ela morava se manifestassem, revelando que seu comportamento arrogante e abusivo não era novidade. Alguns moradores a descreveram como uma pessoa de temperamento difícil, conhecida pelos ataques de raiva. Ela sempre gritava com os porteiros e uma vez vi ela destratar um entregador porque o pacote demorou mais do que o esperado, comentou um vizinho. Outro morador acrescentou: todos nós sabíamos que ela era complicada, mas ninguém queria bater de frente com ela. Funcionários do condomínio também deram seus depoimentos, confirmando que Cristina tratava com desprezo os trabalhadores do prédio. O porteiro, que preferiu não se identificar, relatou que havia presenciado diversos episódios de humilhação. Era frequente vê-la insultando os funcionários da limpeza por coisas mínimas. Ela nunca estava satisfeita e sempre agia como se todos estivessem abaixo dela. Esses relatos fortaleceram ainda mais o processo contra Cristina, mostrando que o incidente com Maria não foi um fato isolado, mas parte de um padrão de comportamento abusivo. À medida que o processo avançava, a pressão sobre Cristina aumentava. Seus advogados, pagos a peso de ouro, tentavam de tudo para abafar o caso, buscando minimizar as consequências. A defesa de Cristina argumentava que o empurrão foi um mal-entendido, que a servidora pública aposentada havia reagido de forma impulsiva em um momento de estresse, sem intenção de causar danos. Mas o vídeo gravado por Letícia era uma prova incontestável. Cada audiência se tornava mais difícil para Cristina, especialmente com o público acompanhando de perto. A mídia estava presente e a história de Maria tinha ganhado força nacional. As pessoas queriam ver justiça. Todos os detalhes do comportamento arrogante de Cristina e sua aposentadoria precoce aos 48 anos eram discutidos com revolta. Como alguém com tantos privilégios pode agir de forma tão cruel? Questionavam repórteres e comentaristas. O vídeo, que havia se espalhado pelas redes sociais, se tornara um símbolo de tudo o que estava em jogo: dignidade, respeito e igualdade. Quando chegou o dia do julgamento, a tensão era evidente. O tribunal estava lotado e jornalistas aguardavam do lado de fora, ansiosos por notícias. Maria, com seus filhos ao lado, entrou no tribunal de cabeça erguida, embora seu coração estivesse pesado.
A presença de Letícia, que havia estado ao seu lado desde o início, a tranquilizava. Para Maria, esse processo não era apenas sobre o empurrão. Era sobre todas as vezes que ela se sentiu invisível, desrespeitada e desprezada por aqueles que se consideravam melhores do que ela. No tribunal, Cristina mantinha sua postura altiva, vestida de forma impecável, tentando manter o controle da situação. Ela parecia alheia ao fato de que estava prestes a enfrentar as consequências de seus atos. Seus advogados continuaram com a estratégia de minimizar o ocorrido, alegando que Cristina nunca teve a intenção de machucar Maria e que tudo aquilo havia sido exagerado pela mídia e pelo público. Ela é uma mulher de prestígio que dedicou sua vida ao serviço público. Isso foi um erro, não uma agressão deliberada, argumentava seu principal advogado. Mas Maria, sentada do outro lado da sala, com as mãos trêmulas, sabia a verdade. E ela estava prestes a contar sua versão. Quando foi chamada para depor, Maria respirou fundo e se levantou. Caminhou até o centro do tribunal, seus passos lentos e firmes, cada movimento carregado pelo peso de décadas de trabalho árduo. Com a voz trêmula no início, Maria começou a contar o que havia acontecido naquele banheiro. Eu só estava fazendo meu trabalho, disse Maria, como faço todos os dias. Nunca imaginei que alguém pudesse me tratar daquela forma. Fui humilhada, empurrada e naquele momento me senti sem valor. Como se tudo o que fiz durante a vida toda não significasse nada. Sua voz ganhou firmeza à medida que falava. Eu nunca pedi muito, só queria respeito, o mesmo respeito que sempre tive por todos ao meu redor. O tribunal ficou em silêncio. Todos ouviam atentamente a história de Maria, sentindo a dor que ela havia carregado por tanto tempo. Quando Letícia apresentou novamente o vídeo gravado, os murmúrios começaram. As imagens eram claras e inegáveis. Cristina empurrando Maria com desprezo, sem mostrar qualquer remorso, enquanto Maria caía no chão, vulnerável. A defesa de Cristina tentou refutar as provas, dizendo que as imagens não capturavam o contexto completo da situação, mas a juíza não parecia convencida. Além do vídeo, o depoimento de testemunhas, como Letícia e os funcionários do shopping, tornava impossível qualquer dúvida sobre o ocorrido. O ponto decisivo veio quando Letícia foi chamada ao banco das testemunhas. Ela explicou com calma como havia presenciado a agressão, descrevendo em detalhes a atitude de Cristina antes, durante e depois do incidente. Ela não estava apenas impaciente, ela foi agressiva, fria e parecia indiferente ao sofrimento de Maria, disse Letícia com firmeza. Eu gravei porque sabia que ninguém acreditaria se não houvesse provas. E foi exatamente como o vídeo mostra. Maria foi tratada de forma desumana. Os advogados de Cristina tentaram descredibilizar Letícia, insinuando que a jovem estudante de direito poderia ter exagerado a situação para ganhar notoriedade, mas Letícia permaneceu firme. Eu não precisava de notoriedade. Fiz o que era certo, porque ninguém deve ser tratado da forma que vi Maria sendo tratada, respondeu ela, encarando os advogados de defesa com confiança. À medida que os depoimentos se sucediam, ficava cada vez mais claro que Cristina não sairia impune. O comportamento arrogante dela no tribunal, recusando-se a assumir qualquer responsabilidade e tratando o caso como uma inconveniência, só piorava sua situação. Quando o juiz anunciou que as provas eram suficientes para avançar com a condenação, Cristina finalmente pareceu perceber que não poderia escapar dessa vez. A decisão veio após horas de análise. Cristina Neves foi condenada por agressão e danos morais e obrigada a pagar uma indenização substancial a Maria. Além disso, sua imagem pública ficou permanentemente manchada, e qualquer prestígio que ainda tentava manter foi destruído pelo peso das evidências. No final do julgamento, Maria respirou fundo pela primeira vez em meses. Sentiu o peso do mundo sair de seus ombros. A justiça havia sido feita e agora, pela primeira vez em muito tempo, ela poderia olhar para o futuro com esperança. Quando o julgamento chegou ao fim, o peso da decisão parecia ecoar por toda a sala. Maria,
sentada ao lado de seus filhos, sentiu as lágrimas escorrerem silenciosamente por seu rosto. Não era de tristeza, mas de alívio. Anos de luta, de trabalho invisível, de humilhações silenciosas, agora pareciam finalmente receber o devido reconhecimento. Ela não sabia se conseguia expressar o que estava sentindo, mas sabia que algo dentro dela havia mudado para sempre. Ela finalmente foi ouvida. Enquanto o juiz finalizava suas palavras, Cristina Neves permaneceu rígida. Sua postura ainda era a de alguém que se recusava a aceitar a realidade, mas o brilho em seus olhos havia desaparecido. Cristina, pela primeira vez, parecia perceber que seu nome, sua reputação e o poder que pensava ter não eram suficientes para livrá-la dessa situação. Ao olhar ao redor da sala, viu que, em vez de respeito, agora era alvo de desprezo. Ela havia se transformado em símbolo do abuso que muitos queriam ver punido. Maria, cercada por seus filhos e Letícia, levantou-se lentamente, com os olhos ainda marejados. O tribunal, agora mais vazio, já não era mais um lugar de tensão para ela. Os filhos a abraçaram com força, compartilhando um momento de vitória. "Você venceu, mãe", sussurrou sua filha, segurando as mãos de Maria. "A justiça foi feita." Maria sorriu, um sorriso cansado, mas carregado de paz. Ela finalmente sentia que podia respirar. Ao sair do tribunal, a imprensa aguardava. Câmeras e microfones apontavam para a porta principal e uma pequena multidão havia se formado. A notícia do julgamento de Cristina Neves se espalhou e todos queriam saber como Maria estava se sentindo após a vitória. Mas para Maria, tudo aquilo ainda parecia um sonho distante. Ela nunca quis os holofotes, nunca buscou atenção, apenas respeito e dignidade. Quando ela apareceu na porta do tribunal, acompanhada por Letícia e seus filhos, o barulho das vozes e câmeras tentando capturar o momento foi imediato. "Maria, como você se sente agora que venceu?" gritou um dos repórteres. "O que você vai fazer com a indenização?" perguntou o outro. Mas Maria, emocionada e ainda processando tudo, apenas sorriu timidamente. Letícia, percebendo a dificuldade de Maria em lidar com o assédio da mídia, interveio rapidamente. "Hoje é um dia de vitória para a dignidade e o respeito. Maria foi injustiçada, mas a justiça finalmente foi feita", declarou Letícia de forma firme, mas serena, enquanto amparava Maria. Cristina Neves, que saía logo em seguida, foi recebida de forma completamente diferente. Assim que apareceu na porta, os murmúrios e olhares de reprovação tomaram conta do ambiente. Ela tentou manter a cabeça erguida, mas o semblante demonstrava o peso da derrota. Para Cristina, a humilhação pública era muito maior do que qualquer sentença legal. Ela estava arruinada. Os repórteres se aproximaram dela também, mas desta vez as perguntas eram duras e diretas. "Cristina, como você se sente após a condenação? Você acha justo o que aconteceu? Vai recorrer?" Cristina, sem responder, apressou o passo, protegida por seus advogados, tentando escapar da imprensa. Maria observou Cristina de longe. Não havia em seu coração espaço para vingança. Ela não desejava a queda de Cristina, apenas que a justiça prevalecesse. Para Maria, aquilo não era uma competição. Tudo o que queria era seguir sua vida em paz, sabendo que havia feito o que era certo. Enquanto Cristina entrava no carro e deixava o tribunal, Maria olhou para Letícia e seus filhos. Eles eram tudo o que importava agora. "Você está bem, mãe?" perguntou seu filho, preocupado ao ver a emoção no rosto de Maria. Ela assentiu, ainda processando tudo o que havia acontecido. "Estou bem", respondeu ela com a voz suave. "Finalmente estou bem." À medida que o grupo se afastava do tribunal, o público que estava presente começou a aplaudir. Não era um aplauso de celebração barulhenta, mas um reconhecimento silencioso e respeitoso. Maria, uma mulher comum que lutou por sua dignidade, agora era vista como um exemplo de força e perseverança. Pessoas que nunca haviam conhecido sua história agora a respeitavam. Viam nela uma mulher que nunca desistiu, mesmo diante das maiores adversidades. Enquanto caminhavam para o carro, Letícia olhou para Maria com um sorriso sincero. "Você merece isso, Maria. Hoje não é só um dia de vitória legal, é um dia em que você mostrou que sempre vale a pena lutar pelo que é certo."
Ao entrarem no carro, Maria olhou pela janela, o rosto refletido no vidro como tantas vezes antes. Mas desta vez, ela não via apenas cansaço, via esperança. O caminho para casa parecia diferente agora, menos pesado, mais iluminado, e com a certeza de que depois de tanto tempo, a justiça havia sido feita. Com o fim do julgamento, a vida de Maria tomou um rumo tranquilo e merecido. A indenização que Cristina Neves foi obrigada a pagar mudou sua realidade financeira para sempre. Maria, que antes se via presa ao trabalho sem fim no shopping, agora podia finalmente se aposentar. Com a ajuda de seus filhos, ela completou a papelada e pela primeira vez na vida sentiu o alívio de saber que não precisaria mais levantar antes do sol para enfrentar as longas jornadas de trabalho. Mas Maria não queria simplesmente descansar. Usou parte do dinheiro da indenização para realizar algo que secretamente sempre desejou: abrir um pequeno negócio. Ela montou uma cafeteria modesta em seu bairro, um lugar acolhedor e cheio de vida. Seus filhos a ajudaram a organizar tudo e o café logo se tornou um ponto de encontro querido pela vizinhança. Agora, Maria recebia os clientes com um sorriso genuíno, sabendo que, depois de tantos anos de trabalho invisível, finalmente tinha algo que era seu. Enquanto Maria prosperava, a vida de Cristina desmoronava de maneira ainda mais brutal do que ela imaginava. Depois de perder o processo, sua reputação foi destruída. Os antigos amigos e contatos influentes que antes a rodeavam começaram a se afastar. Ninguém queria ser associado a uma mulher condenada publicamente por agressão. Cristina tentou manter a postura de sempre, fingindo que nada tinha mudado, mas as pessoas a viam de forma diferente. Ela se tornara sinônimo de arrogância e abuso de poder. A humilhação mais drástica aconteceu em um evento de gala beneficente, meses após o julgamento. Cristina, ainda tentando se manter nas rodas sociais de prestígio, apareceu na festa, vestida de forma impecável, como sempre. Porém, logo ao chegar, foi confrontada por uma organizadora do evento que em tom firme disse: "Senhora Neves, sentimos muito, mas seu nome foi removido da lista de convidados. Não podemos permitir que alguém com sua reputação participe de nossos eventos." As palavras foram ditas em voz alta, de forma que outros convidados ouviram. Cristina ficou paralisada, sentindo os olhares de reprovação ao seu redor. Tentando manter a compostura, Cristina reagiu com incredulidade. "Como ousam me tratar dessa forma? Eu sou Cristina Neves." Mas as palavras da organizadora foram frias. "Nós não toleramos o comportamento que a senhora demonstrou. Pessoas como a senhora não são bem-vindas aqui." A vergonha foi insuportável. Cristina, sem ter para onde fugir, virou as costas e deixou o evento sob o olhar de todos. O burburinho de desaprovação ecoava por toda a festa, e ao tentar sair do local, um grupo de fotógrafos a cercou. O momento de sua expulsão foi capturado, e no dia seguinte estava em todos os jornais e sites de fofoca. Cristina Neves expulsa de evento de caridade estampava as manchetes. A mulher que um dia se considerava intocável agora estava exposta ao ridículo. Após esse incidente, Cristina se isolou completamente. Os poucos amigos que restavam desapareceram e os luxos que antes a cercavam perderam o brilho. Ela havia se tornado uma pária social. Incapaz de lidar com o desprezo público, Cristina se viu presa dentro do próprio apartamento de luxo, vivendo em solidão e amargura, sem mais nenhum respeito ou reconhecimento. Enquanto isso, a vida de Maria florescia. Ela não só se aposentou com dignidade, como também se tornou uma referência de força em sua comunidade. O café que abriu prosperou, e Maria, cercada pelo carinho de seus filhos e amigos, finalmente encontrou a paz que sempre desejou. Mas sua maior alegria veio ao ver o crescimento de Letícia, a jovem que esteve ao seu lado desde o início da batalha judicial. Letícia se formou em direito com honras e, inspirada pela luta de Maria, decidiu dedicar sua carreira a causas de injustiça. Ela se tornou uma advogada respeitada, focada em defender trabalhadores vulneráveis e pessoas que, como Maria, foram silenciadas e humilhadas ao longo da vida.
A trajetória de Letícia era um reflexo da luta que ela havia testemunhado de perto, e cada caso que ela vencia era uma nova vitória para aqueles que não tinham voz. Maria, que acompanhava com orgulho a carreira de Letícia, sentia-se profundamente grata por tudo que a jovem fez por ela. As duas se tornaram amigas próximas, quase como mãe e filha. Letícia, agora advogada, frequentemente visitava Maria em sua cafeteria, compartilhando histórias sobre os casos que estava defendendo, e Maria a escutava com um sorriso nos lábios. "Você está fazendo a diferença, Letícia", dizia Maria, "e eu tenho orgulho de ter feito parte do seu caminho." Aos poucos, Maria se recuperou completamente do trauma da agressão. Cercada pelo amor de sua família, pelos amigos que fizera ao longo da jornada e pelo sucesso de sua nova vida, ela sentia que finalmente podia descansar. Cada vez que ela entrava em sua cafeteria e via os rostos conhecidos que vinham ali, não só pelo café, mas para ver Maria, ela sabia que sua história não foi em vão. Maria agora era símbolo de resistência e dignidade. Uma mulher que nunca desistiu, mesmo quando tudo parecia estar contra ela. Com o dinheiro da indenização, sua aposentadoria garantida e o apoio dos filhos, Maria podia, enfim, viver a vida com leveza. Sua luta havia terminado e ela saiu vitoriosa. Essa história não é apenas sobre Maria, é sobre todos que, de alguma forma, são invisíveis em meio à sociedade. É um convite para refletirmos sobre como tratamos os outros, especialmente aqueles que muitas vezes passam despercebidos. E você? O que faria se estivesse no lugar de Maria? Como reagiria se testemunhasse uma injustiça assim como Letícia testemunhou? Se essa história te tocou, se você acredita que respeito e justiça devem ser uma prioridade, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal. Assim, você apoia histórias como essa a alcançarem ainda mais pessoas. E não esqueça de deixar seu comentário. Você já viveu uma situação de injustiça? Queremos ouvir a sua história. Até o próximo vídeo.